programação muito agradável. Agradecer a Deus aí pelos nossos irmãos que organizaram, trabalharam tanto ali para que nós pudéssemos ter um momento muito agradável. Que Deus abençoe a liderança do nosso ministério. Heriberto, chegou o material aí? Não? Ok. Nós estamos vendo sobre os 12 apóstolos. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Durante esse mês de junho, nós estamos preparando também a igreja para um momento muito especial, no último domingo de junho. Nós vamos estar aqui ordenando diáconos da igreja e reinvestindo presbíteros e diáconos, dia 24, se eu não me engano. Então, todos os presbíteros em disponibilidade, os presbíteros regentes que estão no exercício de seus mandatos, os diáconos, todos venham muito preparados naquele dia 24 para nós estarmos ordenando oficiais da igreja. E, pela graça de Deus, nós estamos expondo Marcos, e exatamente no texto da escolha dos 12 apóstolos, o primeiro ofício da igreja cristã foi o apostolado. Eu ia hoje passar uma pequena recordação aqui com os irmãos sobre o nome dos 12 apóstolos, mas falhou nossa comunicação. Eu mandei um e-mail lá de tarde, eu acho que ele está vindo, vai chegar para o domingo que vem aí. Então, hoje nós vamos olhar aqui no texto bíblico mesmo e vamos destacar, mas sempre fica às vezes uma dúvida no coração da igreja. Afinal de contas, quantos apóstolos nós podemos considerar quando falamos nos apóstolos de Cristo? Quantos? Quem são eles? Não é? E qual a função deles? Hoje nós vamos, no domingo passado falamos no chamado destes apóstolos, e hoje nós vamos falar sobre a natureza do ofício desses apóstolos, porque a igreja, ela não tem sucessão apostólica. Este é um ofício que encerrou no primeiro século na igreja. Não tem sucessão apostólica, nem na igreja de Roma, nem na igreja evangélica. Mas no Brasil hoje, segundo o último levantamento, existem 4.800 apóstolos, só no Brasil. E então a gente fica pensando até onde nós não devemos levantar a nossa voz contra essas coisas. A palavra de Deus é nossa única regra de fé e de prática. Nós temos que nos ater à palavra de Deus. Marcos capítulo 3, os versículos 13 a 19, e você fique atento aí que a partir do versículo 16, eu quero que você leia comigo o nome dos 12 apóstolos, como está aí registrado em Marcos, tá bom? Atos capítulo 3, a partir do versículo 13, e do 16 em diante eu vou convidar você para ler comigo. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vamos ler juntos a partir do 16? Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Se você olhar aí esse texto, você vai ver o nome dos 12 apóstolos de Cristo. Eu falei que no domingo passado, quem iria decorar para falar hoje? Alguém decorou os nomes dos 12 apóstolos? Um de cada vez? Ninguém? Fica para domingo que vem, então, né? Nós vamos recordar aqui Simão Pedro e Tiago.
Também, João, que era irmão de Tiago, e André, que se você ver em outros evangelhos, você vai ver que ele era irmão de Pedro. Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, em algum evangelho vai aparecer também Judas, e você já ouviu esse nome, Judas Tadeu, é o mesmo, Tadeu, Judas ou Judas Tadeu, é o mesmo. Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Com a traição de Judas e consequentemente o seu enforcamento, o seu suicídio, você sabe que os discípulos de Jesus, depois que traiu Jesus, suicidou. No capítulo 1 de Atos, abra aí a sua Bíblia, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o colegiado apostólico, sob o comando de Pedro, a partir do versículo 15, ele expõe que, na verdade, este quadro dos apóstolos não poderia ficar incompleto e que deveria ser eleito alguém para ocupar a vaga deixada por Judas, pela sua traição e, consequentemente, o seu suicídio. Os versos 21 e 22, ele estabelece os critérios. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando eles disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 ou os 11 apóstolos. Observa, tu, Senhor, que conhece o coração, escolhe qual dos 2. E o Senhor escolheu Matias. A partir do capítulo 9 de Atos, nós encontramos, então vamos fechar o primeiro quadro. Quem são os 12 apóstolos narrados aqui no Evangelho de Jesus Cristo? Doravante, a partir de Atos 1, nós vamos contar os 11 que permaneceram, que já lemos aqui o nome deles, e vamos no quadro apostólico substituir Judas Iscariotes por Matias. Guarda esse nome, que doravante ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pelo critério de ter andado com Jesus e com os apóstolos durante o ministério de Jesus, ter sido vocacionado, chamado por Deus, e também fazer parte das testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. A partir do capítulo 9 de Atos, nós vamos encontrar Paulo, o apóstolo dos gentios. Quando falamos na galeria dos apóstolos de Cristo, hoje na igreja, você precisa de pensar os 12, substituindo Matias por Judas e Paulo. Então são os 12 e Paulo, nascido fora de tempo, o último dos apóstolos, e com o chamado especial de Jesus no caminho de Damasco, que ele haveria de ser apóstolo aos gentios. E uma das características do apostolado, que é escrever, receber a revelação de Deus e escrever as páginas do Novo Testamento, você, como um cristão, é testemunha de que ninguém fez isso em maior proporção do que o apóstolo Paulo. Dos 27 livros
que compõem o Novo Testamento. Quantos que o apóstolo Paulo escreveu dos 27? Você lembra? Quantos? São 27 livros no Novo Testamento. Quantos desses que foi escrito pelo apóstolo Paulo? Ouvi o número correto aqui, 13. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreve 13. Não pode ter dúvida do seu apostolado, do seu chamado especial. Eu quero focar a nossa atenção hoje nos versículos 14 e 15. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Guarda aí, foca esses versículos 14 e 15. Hoje eu quero falar sobre a natureza do ofício destes apóstolos. Jesus não apenas chamou esses líderes, o primeiro ofício da igreja cristã, para lançar os fundamentos da igreja cristã. Jesus não apenas chamou estes líderes, dando a eles o nome e o ofício de apóstolos, que quer dizer enviados, tanto que o versículo fala que os enviou a pregar. Então, o próprio nome quer dizer enviados, mas Jesus também, ele identificou e ele definiu a natureza do ofício destes que ele mesmo designou para apóstolo. Então, o apostolado é um ofício que tem a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele é também apóstolo. Se você parar para pensar e analisar as páginas do Novo Testamento, porque ele diz: eu fui enviado pelo meu Pai. Ou seja, a natureza dos apóstolos é intimamente ligado com a própria natureza de Cristo. Jesus é enviado de Deus. Ninguém exerceu com maior plenitude o apostolado do que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A igreja é apostólica porque Deus colocou a igreja como aqueles que foram enviados como testemunhas de Cristo pelo mundo. Então, não tem como descaracterizar, criar um gueto aqui, um abismo entre o ministério de Jesus, dos apóstolos e da igreja. Não obstante não haver sucessão apostólica na igreja, isso não tira a natureza do caráter da igreja e desses apóstolos, e especialmente de Jesus Cristo, no sentido de que todos são enviados por Deus para uma tarefa muito específica neste mundo. Quando o crente começa a se perder nessa tarefa, ele se perde na vida e muitas outras coisas. Embora não haja então esta sucessão apostólica, a natureza do ofício está impregnado no caráter da igreja, na identidade da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma igreja apostólica. Então vamos entender a natureza desse ofício, que assim nós acabamos entendendo também a natureza da igreja neste mundo. O texto aqui nos diz que Jesus chamou estes apóstolos e primeiramente Jesus os designou para estarem com ele. Olha aí no versículo de número 14. Então designou 12 para estarem com ele. Para nesta porção. A primeira designação de Jesus para aqueles 12 homens, lembrando que entre os muitos discípulos de Jesus, ele separou 12 para andar com ele. E agora diz que o primeiro chamado deles era para estarem com o Senhor Jesus, acompanharem o Senhor Jesus dia a dia, para desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor, de uma comunhão íntima com o Senhor. Por isso o termo aqui, estar com Ele. Eles deveriam de andar com Jesus,
de ouvir as parábolas de Jesus, de serem testemunhas do ministério de Jesus. Eles deveriam presenciar os milagres de Jesus, e eles fizeram isto. Quando Jesus multiplicou os pães, foram eles que distribuíram aqueles pães. Eles deveriam estar com Jesus. Em muitos momentos nós vemos nos evangelhos Jesus afastando da multidão, dispensando a multidão e ficando a sós com os seus discípulos. Esses homens precisavam de andar perto de Jesus, de estar com Jesus, de aprender com Jesus, de desfrutar de uma comunhão mais íntima com Jesus, que naquele momento que algum da multidão dissesse: não sabemos direito quem é esse homem, esses 12 tinham que dizer: nós sabemos perfeitamente quem é este homem, nós desfrutamos da intimidade dele, ele não está enganando ninguém, ele é o Filho de Deus. E esse estar com Jesus é muito importante para esses discípulos, tanto que o primeiro passo desse chamado, da natureza do ofício deles, era estar com Jesus. O que isso tem a ver conosco como igreja hoje? Imagina se um pastor pode exercer o seu ministério se ele não primeiramente estiver aos pés de Cristo dia a dia. Imagina se um presbítero pode exercer bem o seu ofício se ele não andar com Jesus na intimidade do seu coração, da sua casa, do seu relacionamento com o Senhor. Imagina se um diácono pode ser um diácono da igreja de Cristo se ele primeiro não for chamado para perto de Jesus, para andar com Jesus e para olhar os ensinamentos de Jesus e ser uma real e fiel testemunha de Jesus. Imagina você como um crente, se você pode cantar louvores tão lindo como cantamos agora, se você pode frequentar um culto, se você pode se dizer um cristão, se você não tiver um andar paulatino com Jesus, se você não andar perto de Jesus, como você vai ser uma testemunha dele no mundo? Então, Jesus chamou primeiramente esses homens para andarem perto dele, para ficarem a sós com ele. É norma de liderança espiritual ter comunhão com Jesus antes de exercer o seu ofício e antes de desenvolver qualquer atividade religiosa. Andar com Jesus. Jesus chamou esses discípulos para andar com eles. À semelhança de Maria, irmã de Marta, eles deveriam quedar-se aos pés de Jesus, eles deveriam ficar ali para aprender de Jesus, e certamente você vai encontrar nos evangelhos muitos momentos de Jesus fazendo algum milagre, e esses apóstolos, admirados, perplexos, olharem para o Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles deveriam andar com Jesus exatamente para isso, para que a fé deles fosse fortalecida, para que eles aprendessem o padrão, a natureza e o caráter do ministério cristão, para que eles aprendessem o que é ser uma testemunha de Jesus antes de falar em nome dele em praça pública. Quedar-se aos pés de Jesus implica, por exemplo, em tempo de leitura da Bíblia, em tempo de oração, em tempo de comunhão com o Senhor. E inclusive a igreja precisa de entender isso, porque é parte do ministério ou do serviço ministerial os líderes estarem aos pés de Jesus. Um pastor conta que ele estava no seu gabinete, estudando a Bíblia e orando, e passou um jovem da igreja e falou: pastor, o que você está fazendo aí? Bateu lá na porta, interrompeu ele, e disse: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: eu estou lendo a minha Bíblia e orando. Aí ele falou: ah, tá. Então, pastor, já que você não está fazendo nada mesmo, você podia ir fazer uma visita comigo, né?
já que você não está fazendo nada mesmo, ele falou, estou lendo a Bíblia e orando, já que não está fazendo nada mesmo, então quando alguém estiver lendo a Bíblia e orando, ele está fazendo muita coisa, não pensa que ele não está fazendo nada. Primeiro, esses discípulos esses apóstolos deveriam andar com Jesus, escolheu esses 12 para estarem com ele. Naquele dia que Jesus parou a tempestade no mar da Galileia, e que eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos, e Jesus então olha para as ondas do mar e disse ao mar, acalma-te, emudece. Naquele barco estava somente Jesus e alguns dos apóstolos, nem todos estavam com ele naquele dia. E quando terminou tudo, Jesus vira para os seus discípulos e diz a eles, os seus apóstolos, e diz a eles, como é que não tendes fé? Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles então, diz o texto, emudecidos, perplexos, eles dizem assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E pede para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Se você aprender a andar perto de Jesus, você vai ter a sua fé enriquecida, alimentada e aumentada dia a dia. O primeiro trabalho desses apóstolos foi andar perto de Jesus. É o primeiro trabalho de todo crente, andar perto de Jesus. Uma segunda natureza do ofício destes apóstolos, além de andar perto de Jesus, é que eles também seriam enviados por Jesus para pregar. Está aí no versículo 14, e para os enviar a pregar. A pregação foi uma das partes mais importantes da natureza deste ofício dos apóstolos de Jesus Cristo. Eles seriam enviados por Jesus para pregar. E se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus enviando-os primeiramente à região da Galileia. E Jesus falou o que eles deveriam pregar na região da Galileia. Ele disse o seguinte, vocês vão andar pela região da Galileia e vão pregar e vão dizer, arrependei-vos e crede no evangelho, porque está próximo o reino dos céus. Vocês vão chegar numa casa e se vocês forem bem recebidos, vocês dirão, paz esteja nesta casa. E se não forem bem recebidos ou expulsos da cidade, do vilarejo, vocês batem a poeira do pé e diz, caia o seu sangue sobre a sua cabeça, porque vocês não rejeitaram a mim, mas rejeitaram aquele que me enviou. E eles fizeram isso pela Galileia. Depois nós encontramos na segunda etapa do ministério de Jesus, Jesus enviando esses discípulos pela região da Judéia. E por onde eles iam na autoridade daqueles profetas de Deus do Antigo Testamento. A mensagem era curta, objetiva, e o chamado dos homens era o arrependimento para que pudessem entrar no reino dos céus. Ou seja, esta é a natureza da pregação, não só dos apóstolos, mas de toda a igreja em todos os tempos. Nós, como pregadores da palavra, e eu não me incluo apenas os pastores, mas a igreja como a proclamadora da palavra de Deus, ela tem uma mensagem curta e objetiva ao mundo. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque está próximo o reino dos céus. Os apóstolos estavam sendo enviados para pregar o reino de Deus. E como enviados ou apóstolos, eles eram mensageiros de Deus, eles eram embaixadores de Deus e em nome de Deus, para reconciliar o homem com Deus. Eles eram arautos. Ao dizer que está próximo o reino dos céus,
eles estavam proclamando que o reino de Deus havia chegado à terra, e que eles eram arautos do reino, e Jesus era o Messias, o enviado de Deus, aquele que haveria de reconciliar os homens com Deus. Então eles eram também ministros da reconciliação. Irmãos, qual o papel da igreja senão este? De ser ministros, ou de sermos ministros da reconciliação, para aproximar o homem de Deus e para dizer para o pecador que, se ele não arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como seu Salvador, ele será réu de perdição eterna. Eles se foram, e nós encontramos nas páginas do Novo Testamento estes apóstolos pregando por toda parte. Só para citar a mais ilustre e a mais notória pregação desses apóstolos, nós temos que lembrar da pregação de Pedro, lá em Atos 2, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali em Atos capítulo 2, e aqueles que estavam ali, a igreja, aqueles apóstolos e alguns galileus que estavam no meio deles, começaram a falar em outras línguas, e 14 nações ali representadas ouviam o evangelho na própria língua deles. Alguns começaram a embriagar, a ironizar e a criticar e a traçar aqueles apóstolos ou aquele episódio como se aqueles homens estivessem bêbados. E quem se levanta no meio deles é o apóstolo Pedro, na sua autoridade apostólica, e diz: não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o que está acontecendo aqui é exatamente o dia profetizado pelos apóstolos, pelos profetas, e que agora está se concluindo ou se concretizando na vida da igreja. Este dia é um marco na vida da igreja cristã. E Pedro então pregou, e quando ele termina de pregar e dizer: vocês crucificaram o Cristo, aqueles homens reconhecem os seus pecados, e Pedro não fez nenhum apelo: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, não. Mas aqueles que ouviram a palavra de Deus viram para Pedro após a pregação, e ele diz assim: e agora, irmãos, que faremos? E Pedro então diz: cada um de vós se arrependa, para que sejam perdoados os seus pecados e vocês sejam acolhidos no corpo de Cristo. 3.000 pessoas naquele dia tiveram as suas vidas transformadas pelo evangelho, pela pregação dos apóstolos, porque Jesus havia de os enviar a pregar. Meus irmãos, a primeira tarefa de um ministro do evangelho é a pregação da palavra de Deus. Pode realizar muitas coisas um ministro do evangelho. Pode ser um bom administrador, pode ser um homem que vive na casa dos crentes, visitando ou acolhendo, mas a tarefa primária dele é ser um pregador do evangelho. Segundo a natureza e o modelo apostólico, a primeira tarefa de um ministro: eles devem andar com Jesus, mas eles têm que ser pregador da palavra de Deus, porque é pela pregação da palavra que os homens são reconciliados com Deus através do evangelho de Jesus Cristo. A terceira tarefa da natureza apostólica está aí no versículo de número 15, diz assim: e a exercer a autoridade e expelir demônios. Jesus havia dito para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus reveste esses apóstolos da sua própria autoridade, tanto que eles iam em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus os designou também para exercerem autoridade e expelir demônios. Às vezes, quando nós falamos nesse assunto nos nossos dias, a igreja fica um pouco
confusa. O fiel ministro do Evangelho, não só no contexto apostólico, os apóstolos, eles tiveram uma vocação especial no contexto da igreja, mas é bom saber que quando fala desta autoridade dos apóstolos de expelir demônios e autoridade sobre os demônios, nós devemos entender o ministério não só dos apóstolos, mas de Cristo e também da igreja. Primeiro, porque devemos entender que todo fiel ministro do Evangelho, ele precisa de fazer oposição às obras de Satanás neste mundo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e uma das funções apostólicas e também da igreja é fazer oposição a estas obras de Satanás. O líder espiritual, além de estar com Jesus e pregar, ele precisa também, diz aqui o texto, de resistir às forças do mal, que oprime as pessoas, e que torna as pessoas refém de opressões constantes. E uma das funções da pregação do Evangelho, do ministério da igreja, e o ministério apostólico da igreja, é resistir a estas forças do mal. Embora não seja papel hoje do ministro expelir demônios, destronados já pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente com a sua morte na cruz, não neste sentido primário, mas no sentido de que o líder espiritual e o fiel ministro de Cristo, ele tem que estar sempre pronto e revestido de toda a armadura de Deus para resistir os ataques astuciosos de Satanás contra o povo de Deus. E os piores ataques do diabo contra a igreja, irmãos, não é possessão demoníaca. Você nunca vai ver um crente possesso de demônio. Uma das seguranças do crente é que o diabo nunca mais pode entrar na sua vida e possuir a sua vida. Uma das grandes seguranças. A partir do momento que o crente é selado com o Espírito Santo, o diabo pode tentar você, o diabo pode oprimir você por algum tempo, mas ele não pode possuir a sua vida. Ah, pastor, vão ali orar que tem um crente endemoniado. Alguma coisa está errada, ou não está endemoniado ou não é crente. Nunca você vai ver isso. E é uma das belas seguranças do Evangelho, é saber que o diabo não pode possuir um crente. Agora, por outro lado, este papel apostólico da igreja em exercer autoridade e expelir demônios, como era o papel primário dos apóstolos, nós devemos entender então que um fiel ministro do Evangelho, um líder espiritual e a igreja de Cristo precisa de denunciar as armadilhas de Satanás contra a alma do rebanho do Senhor, contra o povo de Deus. Quais seriam elas? Deixa eu citar algumas aqui para você. Como que Satanás oprime, como que Satanás ele prejudica a vida de muitas pessoas, e aqui até os crentes não estão isentos. E que a igreja precisa constantemente estar denunciando essas armadilhas de Satanás. Vou citar algumas. Os vícios. Você já viu uma pessoa oprimida por vício? Dominada por vício? É terrível. As mentiras. O crente não fala mentira. Você, com medo de ser mentiroso, ficar quietinho, né? Que se falar que não fala, acabou de falar uma, né? Então, com as mentiras, as calúnias, as fofocas, a vida promíscua, o alcoolismo, as drogas, as jogatinas,
a profanação do dia do Senhor, a satisfação de impulsos sexuais pecaminosos, a destruição da juventude, da nossa querida juventude, as ideologias destruidoras dos bons costumes, inclusive essa ideologia de gênero dos nossos dias, e tantas outras armadilhas terríveis de Satanás, que a igreja é pela pregação da palavra e da autoridade da palavra de Deus, que uma igreja apostólica, ela exerce autoridade sobre essas artimanhas do maligno e do inferno, para que não venha oprimir a igreja de Cristo e prejudicar e enfraquecer o povo de Deus sobre a face da terra. Eu penso que todos nós aqui temos que estar atentos contra estas ciladas de Satanás. Assim como os apóstolos, o líder espiritual, ele deve se opor às obras de Satanás com a autoridade que está em o nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Este nome que veio para esmagar a cabeça da serpente e destruir a obra mentirosa de Satanás. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que entender que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este nome que, quando é pronunciado, proclamado, diz Leonardo Ravenhill, o céu se alegra e o inferno treme. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir aqui. Quão grande e ampla é a natureza desse ofício. Tem mais coisas em outros evangelhos, mas eu estou expondo aqui o evangelho de Marcos. Quão grande e ampla é a natureza desse ofício. Quão grande é a responsabilidade da igreja apostólica, fundada e lançada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, 20, sendo Jesus o cabeça desta igreja e a pedra angular desta igreja. É grande a tarefa da igreja para ser uma igreja fiel aos princípios apostólicos. Jesus chamou os seus apóstolos e escolheu os seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Destes 12, um traiu Judas, e foi substituído por Matias. E depois Jesus chama um 13º, o apóstolo Paulo, como um apóstolo nascido fora de tempo, com um apostolado específico, além destes 12. Designou para estarem com ele, designou para pregar o reino dos céus, deu a eles autoridade sobre os demônios. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10:1, diz que também deu autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Os apóstolos tinham o dom da cura. E Efésios, Paulo diz que Deus deu também a eles autoridade para receber a revelação de Deus e registrá-la. É por isso que nós temos as páginas do Novo Testamento. Como importante o ofício desses apóstolos para a vida da igreja. Não dá para banalizar este ofício, irmãos, como tem sido feito nos nossos dias. Não dá para a igreja apostólica aceitar esta farra do movimento apostólico moderno no Brasil. Os crentes precisam de ser leais ao Senhor e à palavra do Senhor. O apostolado foi o primeiro ofício da igreja cristã, um ofício temporário. Presbíteros e diáconos são ofícios permanentes na igreja, e eles foram chamados com um propósito e uma designação específica. Encerrou este ofício na igreja cristã
no final do primeiro século, após o ano 95, o último apóstolo que sobreviveu a todas as perseguições do Império Romano, foi o mais fraquinho deles, o apóstolo João. O apóstolo João, depois do ano 95, após ele escrever Apocalipse e as suas cartas, velhinho, foi solto, saiu da ilha de Patmos, voltou para Éfeso, a igreja onde ele assistia. E a história da igreja conta, nós vamos narrar um pouquinho desses apóstolos aqui para os irmãos a partir do próximo domingo, que os diáconos da igreja, todo domingo, buscavam o velhinho apóstolo João, sentava numa cadeira, e eu posso quase que ouvir o apóstolo João falando aquelas palavras que ele escreveu na carta: filhinhos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E pensou se ouvir isso de um velhinho apóstolo, o último deles, o único que não foi morto pela perseguição de Roma, e aquele velhinho ali olhando para os irmãos e dizendo: filhinhos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Não há mais esse tipo de ofício na igreja hoje. A igreja é apostólica, mas não há sucessão apostólica. Porém, a igreja